A confirmação do concerto. Quando juramos, por qualquer motivo, muitas vezes até esquecemos esse juramento, não é? Vamos ver o que acontece nessa confirmação do concerto. Embora esse concerto tenha sido firmado com Adão e renovado com Abraão, quando poderia ser confirmado e, portanto, chamado de novo ou segundo concerto? Em Hebreus 9,16 nos diz: porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. E a notinha nos diz: se bem que esse concerto houvesse sido feito com Adão e renovado com Abraão, não podia ser confirmado antes da morte de Cristo. Existia pela promessa de Deus desde que o primeiro sinal de redenção havia sido dado. Foi aceito pela fé, mas quando confirmado por Cristo, é chamado de novo concerto. Precisamos entender exatamente isso. Houve um concerto com Adão, depois um concerto com Abraão. Mas a confirmação desse concerto tinha que ser com a morte do testador, que é Jesus Cristo. Pergunta B. Se esse concerto não foi confirmado até a morte de Cristo, como se aplica aos filhos do Rei Celestial que viveram antes da cruz? Já haviam pensado nisso? Hebreus 6, de 13 a 18. Vamos ler algumas partes. Desde que Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por ele mesmo, dizendo: esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes numerosos. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão. Pelo que a notinha lá na última parte, pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento. O que mais nosso Senhor poderia fazer para fortalecer nossa promessa, nossa fé em suas promessas? Irmãos, é maravilhoso termos um Deus que ele se coloca, ele jura por si mesmo. E, conforme diz o verso, é impossível que Deus minta. Então, queridos, quando você entender essa parte, você vai ver exatamente quando você não aceita a proposta de Deus, você está desconfiando de Deus. Isso é o mesmo que pecar contra o Espírito Santo. Entenderam? Eu estou falando quando a pessoa entende
quando a pessoa entende e rejeita. Então, meus irmãos, vamos, principalmente você que faz o trabalho missionário, né, que visita as pessoas, você precisa falar para essa pessoa de maneira clara que quem está pondo o seu nome ali é o próprio Deus. Então, que nós possamos confiar nessas santas e dignas promessas. Deus abençoe a todos.